Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. O princípio pelo qual os discípulos se mantiveram tão destemidamente quando, em resposta à ordem de não falar mais no nome de Jesus, declararam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Atos 4:19. É o mesmo que os adeptos do Evangelho se esforçaram por manter nos dias da Reforma, quando, em 1529, os príncipes alemães se reuniram na Dieta de Espira. Foi-lhes apresentado o decreto do imperador, restringindo a liberdade religiosa e proibindo toda a posterior disseminação das doutrinas reformadas. Parecia que a esperança do mundo estava prestes a ser esmagada. Aceitariam os príncipes o decreto? Devia a luz do Evangelho ser vedada às multidões ainda em trevas? Achavam-se em jogo decisões importantes para o mundo. Os que haviam aceitado a fé reformada se reuniram, sendo unânime sua decisão: rejeitemos este decreto. Em questões de consciência, a maioria não influi. Temos de manter firmemente esse princípio em nossos dias. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa desfraudada pelos fundadores da Igreja Evangélica e pelas testemunhas de Deus durante os séculos decorridos desde então foi confiada a nossas mãos neste último conflito. A responsabilidade desse grande dom repousa com aqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de sua palavra. Temos de receber essa palavra como autoridade suprema. Cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar obediência a ele como dever sagrado, dentro de sua legítima esfera. Mas quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus, de preferência aos homens. Não devemos dizer nem fazer coisa alguma que nos venha desnecessariamente impedir o caminho. Temos de avançar em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Se formos proibidos pelos homens de fazer essa obra, podemos então dizer como os apóstolos: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20.